Olá a todos, agora a gente vai continuar nosso projeto com a aula 7, a Revolução Americana e Independência dos Estados Unidos da América e seus desdobramentos. Agora a gente vai ver um pouquinho mais da Declaração da Independência, da Revolução Americana, o reconhecimento da Inglaterra, que eu já tinha mencionado na aula passada, e sua expansão territorial para a conquista do Oeste. A habilidade é a mesma colocada na aula passada, então se você não assistiu a aula passada, eu já explico ela certinho. Então é sempre bom vocês e ela já vai estar disponível para vocês como consulta e material escolar. Qual que vai ser o objetivo dessa aula? Como já está destacado aqui, destacar alguns fatos e acontecimentos que estabeleceram em uma cronologia relativa ao processo de independência aos Estados Unidos. Cronologia seria a linha do tempo, só para viés de dúvidas, só para tirar a dúvida de todo mundo. Reconhecer, agora como segundo objetivo, no processo de independência dos Estados Unidos, a convivência entre o ideal, ou seja, a ideia de liberdade política, e a manutenção da escravização, bem como a posterior expansão territorial. Aqui, uma pequena questão que eu vou falar presencialmente. Então, vamos dar um tempo para vocês lerem e responderem. Seguindo aqui para a resposta da pergunta 1. Quais foram os fatores que levaram à insatisfação dos colonos das 13 colônias com o Reino Unido? A resposta foi: a parte principal que eu quero que vocês vejam é a imposição dos altos impostos sem representação do parlamento britânico e as restrições econômicas impostas pela metrópole. Ou seja, basicamente o que a gente viu na resposta passada como uma atividade de revisão. Aqui estava perguntando quais foram os eventos importantes que aconteceram antes da Guerra da Independência, que foi o massacre de Boston, a festa do chá e as leis intoleráveis. Uma não necessariamente em ordem linear, mas são esses 3 eventos que já estão destacados aqui para vocês lembrarem. Agora, focando no conteúdo, a gente pode ver já uma pequena linha do tempo. Essa linha de tempo seria como foi cada acontecimento que aconteceu nos Estados Unidos até a sua independência final. Primeiramente, foi a Batalha de Lexington e Concord, que foi o início da guerra, basicamente o início que ambos começaram a travar guerras armadas. Daí, partindo aqui para 1776, temos a Declaração da Independência, que foi escrita por um cara chamado Thomas Jefferson, que é um nome extremamente importante, por isso está grifada, onde ele proclamava a independência das colônias em relação à Inglaterra. Depois temos a Batalha de Saratoga. Essa batalha é importante por quê, gente? Porque ela que vai fazer a França querer se juntar oficialmente, digo oficialmente, à causa. Por que eu dei esse destaque para a palavra oficialmente? Porque já estavam se aliando à independência dos Estados Unidos de forma não oficial. Agora, eles declaram que estão ajudando. Com isso, a gente tem como consequência, isso eu falo, em história é muito disso, causa e consequência.
aconteceu uma coisa, então por causa dessa coisa vai acontecer esta outra coisa, que foi a aliança contra a França. Com a França, na verdade. A obtenção do apoio militar e financeiro da França. Isso eu quero que fique bem importante, que foi o apoio militar e financeiro da França. Porque a gente vai. Isso daqui eu quero que fique gravado na cabeça de vocês, porque vai ser importante. E, por fim, em 1783, foi o Tratado de Paris, que é quando a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos. Agora, aqui para baixo, eu vou falar das principais pessoas que estavam envolvidas na Revolução Americana. Os dois nomes já foram mencionados aqui. Um deles foi na aula anterior e agora nessa aula, que foi George Washington, que foi basicamente o comandante do Exército Continental e o primeiro presidente dos Estados Unidos. Isso eu quero que fique bem gravado. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Thomas Jefferson, principal autor da Declaração de Independência. Então ele é o cara que vai fazer a Declaração de Independência e o terceiro presidente dos Estados Unidos. Depois temos Benjamin Franklin. É esse cara que vai buscar o apoio da França durante a guerra. E por fim, mas não menos importante, John Adams, que é aquele que vai defender, um dos principais defensores da independência no caso, no Congresso Continental. Com isso, a gente pode ver agora a página do Tratado de Paris. Durante os conflitos, a gente já pode perceber uma coisa interessante, que a guerra durou 8 anos. Isso, gente, é normal. Guerra vai durar de 8 anos para cima. Então, sempre fique. Então, não se surpreendam com esse número. Ele resultou em mais de 80 mil mortos no Reino Unido, que reconheceu a independência dos Estados Unidos. Só que qual que é a brincadeira? É que se a gente vê o Tratado de Paris e a Declaração de Independência voltando aqui, começou lá em 76, a gente consegue perceber que a Inglaterra só foi aceitar Estados Unidos como um país independente lá para 1783. Então, quanta guerra vocês acham que aconteceu? Aconteceu vários conflitos. Porém, quando se terminou a guerra, não só os Estados Unidos conseguiu a sua independência, como ele conseguiu também uma boa relação diplomática, como está destacado aqui. O Reino Unido, apesar de tudo, continuou sendo um parceiro comercial. Só que agora os Estados Unidos também agora estava reconhecido como uma nova nação. Isso é interessante, que vai ser o começo da expansão dos Estados Unidos, que por muito tempo vai ser considerado um dos países mais ricos do mundo, se não o mais rico atualmente. Com isso, temos uma perguntinha para vocês responderem presencialmente. Vou dar um tempinho. Prosseguindo aqui, temos a nossa correção, que é para ler o fragmento abaixo. Diferente da Revolução Francesa, deu um novo alento à estrutura política que precedera. A Revolução Americana rompeu com a forma de dominação política que vigorava na Europa e alcançou sucesso.
os homens da Revolução Americana foram capazes de criar uma nova ordem secular e retirar o próprio processo revolucionário todo o seu potencial de luta pela libertação. Qual foi o principal resultado da Revolução Americana? A ideia é que a gente lê esse texto e entendesse qual foi o resultado através desse texto. Qual que é a resposta? Como vocês estão vendo, rompeu a dominação europeia e criou nova nação. Basicamente, foi finalmente o reconhecimento da independência. Agora, seguindo aqui, a gente vai ver algumas coisas que aconteceram após a Revolução Americana, ou seja, após eles se tornarem um país. Primeiramente, se tornaram independentes, como já foi mencionado anteriormente. Segundo, foi feita a Constituição. Basicamente, eles estabeleceram um novo governo republicano baseado no federalismo e democracia. São valores que são os principais valores dos Estados Unidos. Até hoje é mencionado muito sobre a democracia dos Estados Unidos. E outra coisa foi o impacto que isso causou no resto do mundo. Por quê? Porque, como está destacado aqui, a Revolução Americana influenciou movimentos de independência, ou seja, vários países que estavam sendo colonizados também começaram a querer independência, como Brasil, Argentina, entre outros países colonizados. Apesar disso, existiram algumas contradições da independência dos Estados Unidos. Apesar de ele pregar pela independência e liberdade, como está descrito aqui, eles mantiveram, infelizmente, o conceito de escravização. Por que eles mantiveram essa condição ainda? Primeiramente, porque estavam dependendo muito da agricultura. E quem que mais trabalhava na agricultura eram as pessoas escravizadas. Então, basicamente, eles mantiveram a economia agrária baseada em trabalho escravo, mantendo, basicamente, qualquer pessoa negra nessa situação. Outra coisa foi a adição da cláusula dos 3/5. Isso daqui é basicamente, a gente vai ver um pouquinho mais detalhado no slide abaixo, mas basicamente foi algo para dar poder para os escravizadores. E a desumanização dos africanos escravizados. Isso aconteceu em vários países, mas tem que ficar focado que é um processo de desumanização. O que é desumanizar? É quando a pessoa deixa de ser vista como uma pessoa e começa a ser visto como objeto. Então, o pessoal ia começar a falar que as pessoas escravizadas, os africanos escravizados, eram inferiores, eram passiva à escravização, que eles tinham direito, os escravizadores tinham direito divino até de escravizar. Também vai ver isso até mesmo na escravização que aconteceu no Brasil, mas nos Estados Unidos também era muito forte. A gente sente as consequências disso até hoje. Agora, voltando aqui da cláusula dos 3/5, ela é basicamente
Basicamente é o seguinte: ela determinava que cada pessoa escravizada seria contada como 3/5, ou seja, 60%, de uma pessoa livre para determinar o número de representantes do Congresso. À primeira vista você pensa, então as pessoas escravizadas tinham voz? Não. Na verdade, isso dava voz aos escravizadores. Que eles ganhavam, tipo, a cada pessoa escravizada, ele ganhava mais poder político. O que fazia, principalmente, o pessoal dos estados do sul, fazia que eles tivessem mais representantes do que apenas as pessoas livres. Qual que foi a consequência disso? Qualquer um que iniciava uma lei que acabasse com a escravização tinha muito representante dos donos dos escravizados que estavam lá para barrar essa lei o tempo todo. A gente tinha sim, existiam alguns que eram contrários a essa cláusula, como o texto aqui para que eu vou pausar para vocês lerem agora. Seguido aqui, tem uma perguntinha também para vocês responderem, já está numerada para facilitar qual alternativa vocês vão escolher. Partindo aqui para a resposta, que foi: qual foi a contradição observada nos Estados Unidos após a proclamação da independência? É que a proclamação da independência, ela pedia pelo quê? Pelo ideal iluminista de igualdade. Mas a escravização foi mantida, ou seja, eles falaram muito liberdade, mas continuaram com a escravização. Por quê? Porque eles não queriam perder dinheiro. Agora, avançando aqui, a gente vai ver aqui a marcha para o oeste. Uma coisa que foi bem forte na expansão dos Estados Unidos foi quando eles... Vocês lembram da imagem principal que era as 3 colônias, ficava mais aqui ao leste, que no canto direito? Então, depois de eles conseguirem a independência, eles começaram a se expandir mais ao oeste. Que foi marcada pelo quê? A aquisição dos novos territórios além das fronteiras originais. Isso, gente, foi muito marcado. Alguns compraram esses territórios, porém tivemos conflitos, vários conflitos por nativos americanos ou de outras nações. A gente vai ver, dito isso, a gente vai ver muito na expansão do oeste entre basicamente seriam guerras civis entre os nativos americanos. A gente já tem alguns filmes que demonstram um pouco esse fato. Um filme que eu não recomendaria de imediato, mas é sempre importante, porque foi basicamente uma representação dessa história, é o filme Jerônimo, que foi justamente um dos nativos americanos que lutou contra essa expansão. Tá aí como recomendação. Outra coisa importantíssima, que como que eles justificavam essa expansão? Basicamente, assim como alguns na escravização, eles se declaravam, eles falavam que podiam escravizar os africanos por direitos divinos, por serem superiores. A mesma palavra que era uma missão divina era também usada para a expansão territorial. Com isso, de 13 estados iniciais, a expansão foi para 50 em um período que durou basicamente 200 anos.
Aqui seria um vídeo que mostraria a expansão para o oeste. Essa expansão do oeste foi tão importante que quando a gente vai ter muito filme americano retratando essa época como os filmes de faroeste ou velho oeste. Então, isso também é bem interessante pensar. Muitos dos filmes que a gente assiste são também um reflexo da idade ou de tempos passados que foram marcantes para o país. Agora, no foco com conteúdo, vamos falar alguns fatores que influenciaram a marcha para o oeste. Primeiramente, seriam as terras que atrairia os agricultores que queriam novas oportunidades. Outra coisa foi a descoberta do ouro na Califórnia, ou seja, também vai ser um fator porque o pessoal gosta de ganhar dinheiro. A crença do destino manifesto, como eu tinha mencionado anterior, que era direito divino, que os Estados Unidos deveria se expandir. Temos a construção das ferrovias, ou seja, a revolução industrial que a gente viu anteriormente também vai influenciar na expansão dos Estados Unidos. Temos também a lei de Homestead Act, aqui em 1862, que basicamente vai oferecer terras gratuitas para os colonos dispostos a cultivá-las. Qual que foi a consequência disso tudo? A gente teve uma grande onda de conflitos com os povos indígenas, ou seja, os povos indígenas iam proteger o que era deles, e temos que lembrar que esse processo também botava muito em xeque, mostrava um pouquinho que o que eles falavam de ideal de liberdade não era muito. O que eles falavam de liberdade não era muito o que eles faziam na verdade. Tem que sempre ficar. Por isso fala que contradizendo, porque está indo contra o ideal que eles falam. Outra coisa que isso vai ser bem importante, principalmente nas aulas futuras, que esse expansionismo sobre os territórios que eram dos indígenas, dos espanhóis e mexicanos, aumentou o nacionalismo, que é a proteção ao seu país, é aquela dedicação absurda ao país, e a cultura de guerra nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma cultura forte de guerra. Isso a gente sempre tem que lembrar. Aqui a gente pode ver que vamos ter atividades que a gente vai conversar presencialmente. Com isso, a gente tem algumas respostas como correção. Qual que era o objetivo principal declarado no texto, tanto no estado da colônia quanto em relação à Grã-Bretanha? O objetivo principal declarado no texto é afirmar que as colônias unidas são de direito, Estados livres e independentes, completamente desobrigados a qualquer vínculo com a coroa britânica. O texto declara que todos os laços políticos entre as colônias grã-britânicas estão dissolvidos. Eu acho bacana a gente marcar tudo, porque está bem resumido aqui. E a segunda pergunta é: quais são os direitos e poderes que os autores da declaração afirmam possuir como estados
independentes. Basicamente, eles, como Estados independentes, têm direito a poder de declarar guerra, concluir a paz, formar alianças, estabelecer comércio e realizar todas as ações que são prerrogativas dos Estados soberanos. Quero que isso fique bem na cabeça de vocês. E para terminar, temos mais duas perguntinhas. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula.